Abra sua Bíblia, Marcos 5, do verso 21 ao verso 34. Marcos 5, versos 21 aos versos 34. Marcos 5, 21, diz assim: Tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecia muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, eu ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se então para a multidão e perguntou: Quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: Quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha lhe acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos pés de Jesus e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: Filha, a tua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém. Podeis assentar, meus amados irmãos. Eu gosto de intitular as mensagens, e eu coloquei como título nesta noite de A Multidão que Aperta ou o Toque que Liberta. Nós, nesses últimos dias, agora nesses últimos tempos, nós podemos perceber coisas importantes. E podemos perceber principalmente que as coisas que nos angustiam, elas não vêm da política. As coisas mais angustiantes da nossa vida ultimamente, elas não vêm da parte financeira. As coisas mais angustiantes que nós estamos vendo, vêm de um vírus invisível, que ataca todas as pessoas indiscriminadamente. Então, e quando a gente começa a entender, e nós estamos hoje começando uma campanha de família ungida, família protegida. Quantos querem que sua família seja protegida? Diga amém. Então, aquilo que está angustiando às vezes a nossa vida, não são estas coisas mais materiais, mas a gente vê às vezes sorrateiramente entrando para dentro das nossas casas, para dentro dos nossos lares, às vezes para dentro do nosso próprio ser, e isso às vezes vai trazendo para a nossa vida tristezas, angústias. Nós ficamos com medo do futuro, nós ficamos com medo do nosso próprio presente, e às vezes nós deixamos de dar passos importantíssimos na nossa vida, porque nós estamos parados, porque nós estamos angustiados. E quando eu olho para esta história aqui que nós acabamos de ver, nesse contexto, eu fiz questão de ler ela quase por completo, esta história. Nós vemos aqui que Jesus, ele é expulso antes daqui, se você for ler, ele expulsou aquele demônio lá de Gadara, e quando ele expulsou aquele demônio, ele também ao mesmo tempo foi expulso. As pessoas não quiseram mais que Jesus estivesse ali fazendo parte naquelas cercanias, e então aquelas pessoas expulsaram Jesus ali,
E ele então e ele chega novamente ali na praia. E quando ele chega na praia, provavelmente ali em Genezaré, e quando ele está naqueles locais ali, perto talvez de Cafarnaum, sua cidade onde ele estava habitando, a Bíblia diz que uma multidão o comprime. Uma multidão o acompanha, mas uma multidão ao mesmo tempo comprime Jesus. E quando nesse contexto desta história, é que nós vamos ver duas vidas entrelaçadas. Duas vidas que nesta história vão se cruzar no mesmo momento, no mesmo instante. Duas vidas que uma não poderia, talvez, a gente falar aqui de uma, sem falar da outra aqui, porque elas estão vivendo ao mesmo tempo crises existenciais tremendas nas suas próprias vidas. Elas estão fazendo parte agora daquela multidão que seguia e que apertava Jesus. Então, mas elas são pessoas completamente diferentes. São pessoas vindas de mundos totalmente diferentes. Pessoas que, às vezes, pessoas que não se conheciam, mas pessoas que iriam se encontrar. Ou seja, o destino faria com que elas se encontrassem no mesmo instante e se encontrassem perto de alguém que poderia resolver completamente os seus traumas e os seus problemas. Amém, amados irmãos? Então aquelas mulheres esta história que se entrelaçam, ela tem dois personagens principais. O primeiro personagem é um homem que nós lemos chamado Jairo. Jairo era um dos homens líder religioso. Enquanto Jairo, e eu queria fazer que você prestasse atenção, para que a gente pudesse conduzindo e pensando, se colocasse nesta história. Enquanto Jairo é um homem religioso, um homem influente, um homem totalmente influente no local aonde ele participava, esta mulher, ela era totalmente excluída. Esta mulher, ele era um líder religioso, que todos conheciam, e ela é uma mulher que não podia servir a sua religião, não podia fazer o que ela talvez mais gostasse. Jairo era um homem rico. Esta mulher era uma mulher totalmente pobre. E a Bíblia diz que ela gastou tudo. Eu não sei a história de vida desta mulher, mas eu sei que certamente ela era ex em todas as áreas da sua vida. Era ex alguém que era feliz, ex alguém que um dia teve dinheiro, ex alguém que um dia teve uma família, ex alguém que um dia teve uma alegria para ela passar. Ou seja, essas histórias são completamente diferentes. A Bíblia diz que, e eu gosto aqui, e eu gosto dos detalhes aqui, quando a Bíblia diz que Jairo, esse homem, ele tinha uma filha de 12 anos, que lhe dava alegrias. Uma filha que 12 anos trazia felicidade ao seu lar. Uma filha que em 12 anos era aquilo que fazia com que a família estivesse talvez reunida. Em contrapartida, havia uma mulher também, que havia 12 anos, que ela se encontrava enferma. Uma mulher que não tinha em instante algum uma alegria para comemorar com os seus familiares, com aqueles que estavam com ela. Preste atenção numa coisa, talvez eu não sei o quanto tempo que se passou, mas raciocina comigo. Uma tinha 12 anos, estava prestes a morrer. E uma já tinha 12 anos que estava à beira da morte. Essa de 12 anos, a menina, talvez no tempo, eu não sei se no dia, no mês ou no ano, mas no tempo em que essa menina nasceu, e estavam comemorando o seu nascimento, essa mulher começa o martírio da sua vida nos mesmos 12 anos. Enquanto uma família comemorava o nascimento de alguém, outra família estava ficando entristecida porque alguém estava doente e essa doença não se curava. Mais ainda, no dia, preste atenção, no dia em que esta mulher aqui foi curada,
Nos 12 anos, a menina morre com 12 anos. Pense comigo. 2 vidas totalmente diferentes, mas ao mesmo tempo totalmente entrelaçadas. Mas quando elas encontram Jesus, as suas vidas parecem que se unem, assim como nós. Talvez de lugares, de famílias, de religiões, de maneiras de pensar, de maneira de se conduzir, de se portar. Não sabíamos quem nenhum de nós éramos. Cada um de nós tem um passado, uns bons, outros ruins, uns com coisas a se comemorar. Outros chegaram na igreja porque a alegria os trouxeram para cá, com tantas bênçãos que recebeu. Estão aqui na igreja para testemunhar, para glorificar a Deus, para exaltar a Deus. Mas outros estão aqui na igreja porque não sobrou outra opção na sua vida, se não está na presença de Deus. Assim, estas vidas aqui, estas pessoas aqui desta história se entrelaçam. Talvez nós também, nesta noite, vamos entender que nós éramos desertos antes de Jesus, que nós éramos sequidão antes de Jesus nos encontrar. Talvez nós fôssemos como se fossem uns buracos negros, que tudo que passa perto suga, tudo que chega perto deteriora, consome. Ou seja, nós não tínhamos, para muitos aqui, não tinham alegria o bastante para dizer que você era alguém feliz. Mas talvez para muitos aqui, a sua vida era de tempos em tempos, de momentos felizes. Esta história aqui vai nos contar muitas coisas. Eu quero continuar só para a gente fazendo essa introdução, os contrastes entre essas duas pessoas. A primeira pessoa, preste atenção, o nome dela era Jairo. Jairo significa aquele que Deus ilumina. As pessoas ter um nome assim é bonito, não é? Alguém passava na rua, que extraordinário, como que você chama? Como que você chama? Ele dizia com muito orgulho: o meu nome é aquele que Deus ilumina. Em contrapartida, aquela mulher não tinha nome. Aquela mulher era sem nome. Aquela mulher não tinha qualificação. Aquela mulher não tinha, talvez, ninguém, nem o escritor da Bíblia, nem ninguém, porque na cultura judaica o nome era muito importante. O nome falava da família, o nome falava da sua descendência, da sua linhagem. O nome falava que você tinha uma identidade. O nome dizia que daquilo que os seus pais te conceberam e sonharam, eles colocaram o nome nessas pessoas, naquilo que eles estavam no momento pensando. E essas mulheres, ou essa mulher aqui agora, ela está chegando num momento que nem o escritor aqui cita quem ela era. Eu li alguns artigos sobre, mas nem não compensa falar, li alguns livros que no passado alguém colocaram alguns nomes e dizendo que essa mulher seguiu e serviu a Jesus. Mas para Jairo era um homem que estava na sinagoga, um homem que tinha influência, um homem que tinha poder, um homem que tinha autoridade. Essa mulher não era nada, não era ninguém, era coisa alguma, era alguma coisa. Essa mulher, a vida para ela, enquanto para Jairo a vida era tentativa às vezes de sonhos distantes, a vida dessa mulher era fardo a ser carregado dia a dia. Ou seja, esta mulher não tinha grandes aspirações, não tinha coisas, ela não podia adorar, ela não podia fazer o que as outras pessoas faziam. Jairo tinha liberdade, mas ela não tinha liberdade. Jairo chega para Jesus, não chega escondido. Jairo chega para Jesus publicamente. Jairo chega para Jesus no meio da multidão. Jairo chega para Jesus no meio de todos, porque ele era conhecido e sabia disso. Talvez, não é o motivo desta pregação. Eu não sei o que aconteceu com Jairo, o que passava na cabeça dele.
se ele estava pensando só na sua filha, o que passava no seu cérebro naquele instante, ou se ele queria simplesmente resolver um problema que estava, se esse problema que se fosse resolvido, iria atrapalhar a sua vida espiritual, ali naquela cidade, eu não sei, talvez fosse atrapalhar, as pessoas não iam entender um líder de sinagoga chegando até Jesus, que era pessoa não vista, não bem vista pelos judaizantes de maneira alguma, mas aquela mulher, a Bíblia fala não, aquela mulher desconhecida, ela chega no meio da multidão e não podia estar no meio da multidão. Aquela mulher de maneira alguma, ela deveria estar naquela multidão, era proibido. A mulher quando tivesse um fluxo de sangue, quando ela ficasse menstruada, por exemplo, ela deveria ficar, segundo Levítico 15, ela deveria ficar uma semana isolada. Tudo que ela tocasse, tudo que ela colocasse as mãos, aonde ela sentasse, com as pessoas que ela conversasse próximos, essas pessoas ficavam imundas, se tornavam imundas também, deveriam tomar banho, fazer todos os preparatórios ali, mas essa mulher não passou uma semana, essa mulher não ficou uma semana como as outras mulheres, essa mulher ficou 12 anos, ou seja, as suas aspirações já não existiam, as suas aspirações já eram pequenas, as suas aspirações não passavam por sonhos mais, as suas aspirações era viver o próximo dia, sabendo que talvez o próximo dia fosse a sua morte. E nesse momento, eu começo a fazer a aplicação da palavra de Deus. Todas essas duas pessoas tiveram desafios tremendos, todas as duas tiveram desafios. Tanto o homem quanto a mulher estavam com muito medo nos seus corações. Jairo, com medo de perder a sua filha. A mulher, com medo de morrer com aquela doença. Mas ambos, quando encontram Jesus, e aí que eu acho tremendo, magnífico, ambos quando encontram Jesus, Jesus restaura a sorte de ambos no mesmo lugar. Você pode glorificar a Deus por isso? O tempo era contrário aos dois. Eu coloquei um versículo para você entender. O tempo era contrário aos dois. Eclesiastes 9:11 diz assim: voltei-me, escute só, e vi debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, mas o tempo e a sorte pertencem a todos. Eu te pergunto, não é a pregação, nós acreditamos que vivemos por sorte? Ou nós acreditamos que vivemos por azar? Ou nós acreditamos e vivemos por fé? Eu gosto muito de número, de estatística. Na vida do pastor Salmo, nesses dias, que ele passou esse vale da sombra da morte. Hoje não sei quantas pessoas mais ou menos no Brasil estão contaminados com Covid. Alguns chegam a dizer que nós estamos com mais de 20% de pessoas já contaminadas no país. Mas preste atenção numa coisa, que nós não vivemos nem por sorte, nem por azar. De 100 pessoas que são contaminadas, 85 delas, ou 85% delas, essas pessoas, não chegam a ficar internadas em hospitais. 85% de pessoas que pegam Covid não chegam a ficar internadas em hospitais. Sobram 15 pessoas. Destas 15 pessoas, 10, as 15 são internadas.
em hospitais, as que sobram. Mas 10 delas, às vezes vão para a UTI, ficam na UTI 1 dia, 2 dias, 3 dias, e vão embora dessas 10. Mas 5 delas são entubadas. 5 são entubadas e somente 2 dessas pessoas que são entubadas saem de dentro do hospital. As outras 3 morrem. O que eu estou dizendo para vocês? Eu estou dizendo que o pastor Salmo é um milagre da parte de Deus. É um milagre. Não foi sorte ou azar, não foi médico, não foi hospitais, não foi dinheiro, não foi o que colocou, não foi ninguém, foi Deus, é quem o colocou entre as 100 pessoas, o colocou entre os 5 que foram entubados, mas o mesmo Deus que permitiu isso, foi o Deus que o tirou dali com vida, glorificando e exaltando o nosso Deus. Na vida desses personagens também a luta não era diferente, não era o contrário. Não era o contrário. Preste atenção. Quando a gente começa a ler esse relato desta história, o relato começa com a vida de Jairo. Fala que aparece Jairo. É Jairo que aparece na história. É Jairo que se joga diante de Jesus. É Jairo que ajoelha diante de Jesus, ou seja, Jairo chegou primeiro. Nesses 2 destinos que se cruzam, Jairo chegou primeiro. Ele entra na história primeiro. Jairo se ajoelha diante de Jesus, se joga ali diante. Ele pede com insistência, ele pede desesperado e como insistindo, dizendo para Jesus: Senhor, minha filha está morrendo. Ou seja, a situação dele é preocupante. Não pode perder tempo algum, não pode perder tempo, não pode. Mas entra uma mulher na vida dele, de Jairo. Eu não sei você, mas você já teve pressa de algum? Eu não imagino o sofrimento daquele homem quando Jesus para. A filha dele morrendo, e Jesus para. Eu não sei se você já precisou, mas se você já teve pressa de chegar num hospital, pensando, nossa, eu poderia tanto chegar, poderia não ter carro, poderia não ter gente, poderia tantas coisas. Eu fiz isso, eu tive uma experiência traumática esses tempos atrás, que onde eu fiz a cirurgia, e um dia eu estava lá em casa de madrugada, e eu acordei com aquela enorme vontade de urinar, de ir no banheiro, isso 4, 5 horas da manhã, mas desesperado para ir no banheiro, e eu pensei, eu vou no banheiro agora e pronto, né? Hora que eu chego no banheiro para urinar, a urina não sai. Sai um pouquinho, eu vi que, como eu tinha feito uma cirurgia de próstata, o médico falou assim, eu já contei esse testemunho aqui, o médico falou assim, não se preocupa, seu Carlos, não se preocupe. O que dá problema, esse tipo de cirurgia, só uma raspagem que você vai fazer, é 1 em cada 100 dá problema. Falei, tranquilo, bom demais. Passou essa semana, uma semana, e eu estou lá à noite, quando eu acordo de madrugada com essa dor terrível, e eu vou no banheiro, primeiro sai um pouco de sangue, e trava depois, e não sai nada. E aquilo foi causando uma dor lacerante, lacerante, lacerante. Eu comecei a rolar no chão, a gritar, a gemer no chão. E a Marisete desesperada, sem saber o que fazer. E agora o que fazer? A primeira coisa, me leva para um hospital. Nunca vi. E suando e gritando dali no banco traseiro do carro, deitado com as pernas encolhidas. E nunca um hospital foi tão distante.
Eu nunca vi um hospital que parece que não chegava nunca, parece que era uma eternidade. E na minha mente eu pensava assim: quando eu chegar naquele hospital, vai ter que dar entrada, vai ter que conversar com alguém, vai gastar os minutos, eu fazendo as contas, vai ter que gastar mais tempo, até que o médico pega os negócios, me leva para lá, pega os equipamentos. Foi um tempo terrível. Até que eu cheguei no hospital, entrei naquele lugar, os médicos imediatamente me levaram, me puseram numa cadeira de roda, eu não dava conta de andar, eles não davam conta de me carregar. Me levaram para um lugar, me deitaram de qualquer maneira, numa cama, numa maca. O cara, de qualquer maneira, era um rapaz novo, era um plantonista que estava lá, era um rapaz, um médico novo, mas eu sei que quando ele pegou aquela sonda e depois de me machucar bastante, ele conseguiu colocar aquela sonda, e eu vi o sangue esguichando assim, saindo daquele negócio, e ele: não se preocupe, Socar, dentro de alguns minutos, meu Jesus, dentro de alguns minutos. Eu imagino a situação daquele homem ao esperar por Jesus. Mas uma coisa eu sei, por mais que nós tenhamos medo, Jesus nunca perdeu o controle do tempo na nossa vida. Jesus nunca perdeu o controle de tempo na sua vida. Jesus não está atrasado naquilo que você precisa. Jesus não está ausente naquilo que você tem orado. Jesus não está afastado naquilo que você tem orado. Jesus não está atendendo pessoas porque Ele quer te deixar ali de lado, não. Ele vai ter o seu tempo e você vai ser abençoado por isso. Tempo é tudo para Jesus, mas o tempo está nas mãos dEle. Tem um texto poético que eu estava lendo, que fala sobre o valor do tempo, que ele diz lá no meio assim: quer saber o valor do tempo? Quer saber o valor de um ano? Pergunte a um jovem, a um garoto que perdeu o tempo escolar, o ano de escola. Você quer saber quanto vale um mês? Você quer entender quanto vale um mês? Pergunte a uma mãe que teve um bebê prematuro. Você quer saber quanto vale uma semana? Converse com um chefe de um editor de revista que é semanal e quando está chegando na quinta-feira. Você quer saber o valor do tempo quando é de um dia? Pergunte a um pai de família desempregado, quando todos os dias ele busca e não encontra emprego. Você quer saber o valor do tempo em questão de um minuto? Pergunte a alguém que chegou no aeroporto e perdeu o avião por questão de um minuto. Você quer saber o valor do tempo em um segundo? Pergunte a alguém que foi livre de um acidente numa BR, numa rodovia, aonde a sua vida foi poupada por um segundo. Você quer saber o valor do tempo em um centésimo de segundo? Converse com um daqueles corredores profissionais que depois de 100 metros eles conseguem vencer a corrida por apenas um centésimo de segundo. Esse é o tempo que às vezes nós precisamos e é o tempo que Deus está preparando para as nossas vidas, é o tempo que Deus tem para nos entregar em todo o tempo. Portanto, não se preocupe, o tempo está nas mãos de Deus, está nas mãos do Senhor. Eu sei que naquele momento ali, o que era alegria para um virou tristeza para o outro. O que era alegria para aquela mulher que parou foi tristeza para Jairo. Aquela mulher, o milagre, ela para, Jesus para ela. Então acontece um grande milagre na vida dela. Os 12 anos de sofrimento acabaram, cessaram naquele instante. Mas Jairo, enquanto ele via o milagre da mulher, as coisas cada vez ficavam mais difíceis. Enquanto ele via a mulher comemorando a sua vitória, as pessoas chegaram para ele e disseram:
Não adianta mais, não incomode mais Jesus. A sua filha, o quê? A sua filha morreu. Às vezes nós ficamos com raiva, às vezes nós ficamos tristes, às vezes nós ficamos com o coração amargurado, porque nós imaginamos que em determinados momentos da nossa vida alguém sempre chega e toma o nosso lugar. Seja no seu trabalho, a promoção que às vezes você acha que merecia, alguém tomou o seu lugar. Seja em qualquer lugar, seja um namorado, uma namorada, seja uma coisa na empresa, seja uma vitória no seu trabalho, seja uma vitória empresarial que você tenha, parece que outro tomou o seu lugar, seja na igreja, parece que alguém, o que tinha para você, outro entrou e agora as oportunidades se fecharam para você. Saiba de uma coisa, mais uma vez eu quero dizer, o que Jesus pede para cada um de nós, às vezes não é a nossa compreensão e o nosso entendimento, entender as coisas e o seu tempo, mas o que Ele pede para mim e para você é fé, é confiar nele, é depositar a nossa confiança nele, porque sabendo disso, nós vamos receber as nossas vitórias, Ele vai entregar as nossas vitórias nas nossas mãos, no nome de Jesus. Às vezes nós não entendemos por que nós temos Jesus, e muitas vezes assim mesmo nós temos problema. Por que eu sou crente, e mesmo assim eu tenho problemas? Por que depois que eu aceitei Jesus eu continuo com problemas? Eu quero te dizer uma coisa. Você sem Jesus é como se você tivesse uma ferida aberta, cheia de pus, pulsante, granguenada. Essa palavra não existe. Vocês entenderam? Mas uma ferida totalmente aberta, uma ferida que causa dor, é você sem Jesus. É você sem apoio, sem força para lutar, é você sem Jesus. Pastor, mas agora eu sou crente, tudo bem. Às vezes a ferida vai continuar, mas a ferida que agora estava daquele jeito, daquela maneira, doente daquele jeito, doendo daquela maneira, não vai mais ser desse jeito. Agora vai ser uma ferida, mas é uma ferida fechada. As marcas que essa ferida tem agora, você só vai olhar para ela e ver as marcas, ela não vai doer mais na sua vida, não vai te trazer tristeza, não vai te trazer mais as derrotas que você tinha antes na sua vida, não. Aonde você caía no seu passado, agora Deus te fortalece. Aonde você estava caído, agora Ele te levanta. Aonde você estava derrotado, agora Ele estende a mão para você e te dá o socorro, e você é vitorioso, e você é testemunha, e você traz no seu coração a alegria nova, a alegria, a boca, o sorriso novo nos seus lábios, porque agora você tem Jesus. Os problemas se foram? Não, os problemas não se foram, mas agora quem entrou na sua vida tem e pode resolver todos os nossos problemas. Aleluia, glórias a Deus. Aqui ele fala que aquelas pessoas comprimiam Jesus, mas poucos tocavam Jesus. Você comprimir uma multidão que comprime é diferente de uma multidão que toca. Quando Jesus morre, as multidões voltaram para suas casas, normalmente. Mais um milagreiro que morreu, mais um milagreiro que foi crucificado. Somente os discípulos choraram a morte de Jesus. As multidões, quando elas caminhavam atrás de Jesus, talvez muitas delas não tinham que comer em casa. Jesus às vezes multiplicava, dava pães. Às vezes muitas delas não tinham condições de ir ao médico, e Jesus as curava. Mas preste atenção numa coisa: multidão
nunca deixa o seu coração ser transformado. Multidão quer as bênçãos, mas não quer o Deus abençoador. Multidão procura as suas próprias bênçãos, mas não quer ser bênção na vida de ninguém. Multidão quer simplesmente falar que foi abençoado, mas a multidão não quer pagar o preço de ele mesmo, ela mesma, ser uma bênção na vida das outras pessoas. As multidões apertavam, comprimiam Jesus. Mas somente uma mulher toca Jesus. As multidões, você não vê o nome dessas pessoas na Bíblia, nenhuma. Multidão não deixa legado. Multidão não deixa história. Onde nós estamos, quem nós somos. Nós fazemos parte da multidão? Ou nós fazemos parte daqueles que tocam em Jesus e têm a sua vida mudada? Tem o seu coração transformado, tem a sua maneira, o seu jeito de ser mudado, transformado. Quem nós somos? Aqui a Bíblia diz que somente esta mulher tocou em Jesus. E eu coloquei que aqueles que tocam Jesus são conhecidos por Ele. Jesus disse assim: alguém me tocou. Alguém me tocou. Mesmo que o seu nome ainda seja alguém. Se Jesus tocar na sua vida, você vai saber que esse toque vai, não só você vai ser tocado, mas a sua vida vai ser transformada. A sua vida nunca mais será a mesma. A sua vida nunca mais passará pelas mesmas coisas pelas quais você passou antes. Alguém me tocou. Cria-se que quem tocasse em Jesus, como estava escrito em Malaquias, que o Messias viria e curaria todos aqueles que tocassem na orla do seu manto. Então as pessoas, as multidões entendiam que se tocasse na orla de Jesus, elas seriam curadas. Mas quem são essas pessoas? Esta mulher era uma delas. Essa mulher entendia que Jesus não era uma pessoa comum. Essa mulher entendia que a profecia de Malaquias tinha se cumprido, e estava se cumprindo. Essa mulher entendia que no seu coração ela passou e ela creu que se eu apenas tocar, ou seja, ela não podia entrar no meio da multidão, mas ela cria que se ela apenas tocasse, Jesus não precisava falar, Jesus não precisava encostar nela, Jesus não precisava dar palavras para ela, mas no seu coração, pela palavra de Deus que ela sabia e entendia, ela entendia que se ela apenas tocasse, ela seria curada. Sabe de uma coisa? Às vezes nós lemos a Bíblia, lemos a palavra de Deus, mas nós não colocamos a palavra de Deus na nossa vida. Às vezes nós fazemos com que a palavra de Deus se torne meramente um livro. Nós estamos hoje, a Bíblia está se tornando para muitas pessoas, para grande parte das pessoas, está se tornando uma filosofia de vida, uma maneira de se viver bem. Atos bondosos, coisas gentis, coisas boas, agradáveis. Nós esquecemos que Deus não veio e Jesus não veio para isso. Jesus veio para morrer, foi para salvar a minha alma pecadora. Ele veio para salvar o que era mais precioso, a minha alma que vivia em pecado. E às vezes muitas pessoas não têm entendido isso, que eles são pecadores e que precisam que Jesus também os toque nas suas vidas. Esta mulher, Jesus disse: alguém me tocou. Como assim? Alguém me tocou? Pedro, a gente lê aqui que Pedro foi até rude.
Pedro foi estranhamente rude com Jesus, parece que ele já estava nervoso com tanta gente, foi expulso lá de Gadara, chega agora aquela multidão apertando, imagina todo mundo andando, um juntinho do outro, apertando, e Jesus para e diz: alguém me tocou, alguém me tocou. E Pedro fala: Senhor, que isso? O senhor não está entendendo? Olha o tanto de gente que tem aqui, como é que o senhor fala quem te tocou? A Bíblia diz que Jesus continua olhando a multidão. Ou seja, quando nós tocamos Jesus, nós não passamos despercebidos. Quando nós tocamos em Jesus, às vezes no meio de um culto como esse, de outros cultos, quando alguém é tocado por Jesus, esta pessoa, o seu coração é diferente. Quando alguém é tocado por Jesus, o seu coração se quebranta. Quando alguém é tocado por Jesus, a palavra ministrada é para ela, não é para ninguém. Quando alguém está tocado por Jesus, ele leva essa palavra para o seu coração, ele rumina esta palavra, ele quer que essa palavra se torne viva na sua própria vida, ele quer que essa palavra faz aquilo que aquela pessoa está falando, seja feito na vida dele. É o que Jesus olha para a multidão, ele olha para nós. Do que adianta Deus fazer milagres na nossa vida? De que adianta Deus fazer grandes milagres na nossa vida, se o nosso coração continuar endurecido? Não vai adiantar nada, não adianta coisa alguma. O que Deus quer de nós é diferente. O que Ele quer de nós é um coração quebrantado, de tal maneira que a gente possa se tornar não simplesmente pessoas que o seguem, seguidores, multidões, mas que nós possamos tornar amigos pessoais dEle, possamos falar e ser ouvidos, podemos conversar e falar coisas e também ser ouvidos. Amém? Às vezes, Jesus, a gente analisando mais detalhadamente aqui, é aos pés de Jesus que muitas das nossas histórias são mudadas, e mudadas para melhor. Aquela mulher não podia de maneira alguma tocar em Jesus. Jairo pede que Jesus toque. Aquela mulher toca Jesus. Ela não podia tocar em Jesus. Eu estava pensando, aquela mulher, quando alguma coisa, aquela mulher é considerada impura. Se o impuro tocasse em outro, essa pessoa se tornaria impuro. E consequentemente, se aquele outro tocasse em outro, também se tornaria impuro. Aquela mulher no meio daquela multidão, eu estava pensando e matutando lá em casa e pensando, certamente esta mulher, pela lei, ela tinha contaminado ou poderia contaminar a todos que estavam naquela multidão, porque virava uma sequência. Ela contaminou, colocou as mãos em Jesus, Jesus coloca as mãos em outros, outros colocam as mãos em outros, outros vão colocando as mãos, vira uma sequência, todo mundo se torna impuro. Você coloca um copo d'água cheio de lodo, de lama, em uma caixa d'água, o que acontece? A caixa d'água se torna impura, se torna ruim. Mas com Jesus foi diferente. Aquela mulher, o seu primeiro toque não foi em alguém diferente, o seu primeiro toque foi em Jesus. E quando nós tocamos em Jesus, Ele não se torna impuro, mas Ele purifica a nossa própria vida. Quando nós tocamos em Jesus, Ele não vai se tornar impuro, mas a vida dEle, além de purificar a minha vida, vai purificar as pessoas também que estão ao meu lado. Ao invés de tornar as pessoas impuras, agora não, eu posso também ter um toque especial e tornar quem está do meu lado alguém feliz, alguém que tem alegria, alguém que tem paz, alguém que tem gozo, alguém que caminha também comigo, alguém que vai para o céu comigo, alguém que tem um abraço para ser dado. Aquela mulher, ela
poderia ter contaminado todo mundo, mas ela não fez isso. Jesus entra no meio da história, e aqui as histórias novamente se cruzam. Aquela mulher, preste atenção, o que Jesus faz na nossa vida? Fez na minha vida, tem feito na sua, e vai continuar fazendo nas vidas das pessoas que estão ao nosso redor. Quando aquela mulher chega até Jesus, a Bíblia diz que uma certa mulher, preste atenção no raciocínio, uma certa mulher, mulher sem nome, mulher sem nada, mulher sem identidade, ou seja, ninguém. Aquela mulher era um ninguém, aquela mulher não era nada, aquela mulher não significava nada para a sociedade, não significava nada para os religiosos, não significava nada para as pessoas que estavam do lado dela. Aquela mulher, além dela ter que ficar longe das pessoas, as pessoas também tinham que ficar longe dela. Quando ela chega até Jesus, ela era ninguém. Repita comigo, quando ela chega até Jesus, ela era ninguém. Mas quando ela toca Jesus, Jesus disse o quê? Alguém me tocou. Ou seja, nós poderíamos ser ninguém, nada, ninguém. Mas um dia a nossa vida foi mudada, a nossa vida foi transformada, assim como aquelas histórias, as duas histórias, e como essa história dessa mulher aqui agora. Essa mulher não era ninguém, não era coisa alguma. Agora ela toca em Jesus e Jesus diz, alguém me tocou. Ou seja, de ninguém, essa mulher agora passa a ser alguém. Quem de nós éramos alguma coisa? Muitos de nós, além de nós corrermos dos outros, as pessoas também, muitos corriam de nós. Nós não éramos ninguém. Nós poderíamos às vezes ser considerados imundos. Pessoas que poucos queriam estar do lado, poucos confiavam. Nós não éramos ninguém. Até o dia que nós encontramos Jesus e tocamos Jesus. E Jesus disse para mim, e Jesus disse para você, alguém me tocou. A partir dessa data, a partir desse momento, a nossa história começa a ser mudada, o nível de vida nosso começa a ser alterado. De ninguém, nós passamos agora a ser alguém. E de alguém, quando Jesus toca nessa mulher, e esta mulher agora ela não pode se esconder. A Bíblia diz que ela não podendo se esconder, ela vem também e se joga, assim como Jairo. Ela se joga aos pés de Jesus e conta toda a história para Jesus. E Jesus levanta aquela mulher que era primeiro, ela era o quê? Ninguém, diga ninguém. Depois ela foi transformada em... E Jesus agora pega aquela mulher, levanta aquela mulher e diz assim para ela, depois que ela foi curada. Porque quando nós somos curados, quando nós somos tocados e somos curados por Jesus, nós temos algo agora que habita em nós, que é o Espírito Santo de Deus. Nós temos uma força que agora é superior a tudo quanto é outras forças que existem na natureza, no mundo, no cosmos, em todo lugar. O que habita na minha vida agora é superior a todas as coisas, é superior às minhas dores, é superior aos meus tormentos, é superior às minhas coisas ruins, coisas erradas, aos meus pecados, porque eu tenho alguém agora, eu tenho que convive, alguém que mora, que habita, um amigo, um companheiro, um advogado, alguém que não me deixa mais sozinho, alguém que não me torna mais solitário, mas alguém que é amigo meu em todo o tempo. De ninguém,
Jesus transformou a nossa vida em alguém, e quando Ele nos cura, nos restaura, faz de nós novas pessoas, novas criaturas, Ele estende a nossa mão para nós, e assim como Ele fez com aquela mulher, estendeu a mão para aquela mulher e disse: filha, a tua fé te salvou. Ou seja, a mulher era ninguém, toca em Jesus, é transformada em alguém, e depois que ela é curada dos seus males, das suas dores, Jesus a chama agora de filha. Nós podemos ir até Jesus de duas maneiras, segundo o texto que eu li. Ou nós podemos ser como Jairo e dizer assim: Senhor, se o Senhor tocar na minha filha, ela vai ser curada e vai ser sarada. Mas nós podemos ser como esta mulher e irmos atrás de Jesus e crer no nosso coração que se nós apenas tocarmos, nós também seremos curados. A diferença entre quem vai atrás e toca e de quem pede para Jesus tocar é grande. Aquele que pede para Jesus tocar nele, ele recebe um milagre, mas não significa que a sua vida é mudada, a sua vida é transformada. Mas quando alguém vai com as suas próprias pernas, com a sua própria vontade, com seu coração quebrantado até Jesus e o toca, a sua vida é mudada, a sua vida é transformada, e ele nunca mais é a mesma pessoa. Além de ser curado, de ser cuidado, de ser tratado, agora é transformado também em filho, em filha. Nós que não éramos nada, agora nós temos herança de filhos. Feche os seus olhos. Tomara que nesta noite Deus possa ter falado contigo de alguma maneira. Tomara que nesta noite o Espírito Santo de Deus possa ter falado ao seu coração. Tomara que você saia daqui nesta noite levando para sua casa a mesma esperança que aquelas dois destinos se encontraram. Estavam longe e se encontraram, e Jesus mudou as suas vidas. Talvez aqui nesta noite nós temos algumas pessoas desse jeito, que você hoje de alguma maneira, ou você quer que Jesus toque em alguma área da sua vida, ou você mesmo vai até Jesus e vai tocar nele e dizer: Deus, eu quero tocar no Senhor, porque eu sei que se eu tocar no Senhor, apenas tocar no Senhor, se eu não precisa falar nada, nenhuma palavra, se eu apenas tocar no Senhor, a minha vida vai ser transformada naquelas áreas que eu mais necessito e mais preciso. O que Deus quer fazer em nós, além de cuidar da minha casa, da sua família, cuidar de tudo que você faz, da sua vida aqui, espiritual, financeira, emocional, afetiva, a sua vida de doenças. O que Deus mais quer fazer é transformar o nosso coração, é mudar o nosso coração que é duro. E somente através de um toque especial é que nós conseguiremos fazer isso, e a nossa vida pode ter essa mudança. Aquela mulher voltou para casa diferente. Eu não sei como que Jairo voltou para casa. Eu não sei se ele acompanhou Jesus. Ele recebeu um milagre. Ele recebeu na sua vida um milagre. Mas eu não sei se a sua vida foi mudada, transformada. Aquela mulher não, eu sei. Aquela mulher teve a sua vida, ela toca em Jesus, e ela tem a sua vida mudada e transformada, e ela nunca mais foi a mesma pessoa. Feche os seus olhos, eu quero orar com você.